O lado B de hoje tem muita história para contar. O nosso entrevistado é historiador e advogado. E é aqui, no Arquivo Histórico, que tudo começa. E como eu disse para vocês, Eloy Frias, o nosso convidado de hoje, que tem realmente muita história para contar, mas tudo começou aqui é modo de dizer, é porque tu és um historiador e valoriza muito o trabalho que é desenvolvido aqui no Arquivo Histórico, né, Frias? É um lado que o pessoal conhece pouco, é a minha formação em História, né? Eu sou pós-graduado em História do Rio Grande do Sul, e fiz concurso para o município há muitos anos atrás. Eu lecionei durante mais de 20 anos. Alguns períodos eu fiquei fora por conta dos cargos que assumia na prefeitura, quando fui diretor do SAMAI, por exemplo. Então me afastei da sala de aula, mas além de ter lecionado, eu lecionei em duas escolas do município. Eu lecionei na Escola Municipal Marcial Pisoni, lá na Vila Leon, no bairro Vila Leon, e lecionei no Papa João 23, no Salgado Filho. E foi uma experiência fantástica, né? Lecionei de dia, lecionei de noite para a gurizada, né? Do primeiro à oitava série, né? Mas o período mesmo que eu mais gostei foi o período que eu passei a atuar aqui no Arquivo Histórico, que está aqui atrás de mim, Arquivo Histórico João Espadari Adame, né? Aonde eu pude dar eu imagino com uma grande contribuição, porque eu dividia o período de vereador trabalhando aqui no arquivo, porque eu tenho 20 horas, né? Eu trabalhava aqui no arquivo e durante quase 10 anos trabalhei aqui. Então ajudei muito nessa relação estabelecida com a Câmara de montar o setor histórico da Câmara, e também ajudamos a construir aqui desde a época do governo Pepe, passando pelo governo Sartori, né? O que é esse arquivo hoje, que é uma referência nacional, especialmente pelo conteúdo do que tem aqui arquivado, né? E também pela forma como está arquivado, praticamente tudo digitalizado, né? Com acesso direto à internet. Então, o meu lado que não está vinculado à política, meu lado mais profissional, tem muito a ver com o arquivo João Espadari Adame, né, que sem dúvida nenhuma foi um momento muito bom da minha atividade profissional, além de eventualmente trabalhar também como advogado. É isso que eu ia te perguntar, porque também tens a função advogado. Muitos vereadores, a gente não tem como falar do lado B, mas tem que falar também, sim, estão, dizem, nós estamos vereadores, né, porque tem sim o seu lado profissional, seu dia a dia. Então, além de historiador, tem esse lado do advogado. Teu filho também é advogado, enfim. Tem essa profissão também. Tu chega a atuar como advogado? Como é que funciona isso? Sem dúvida. Mantenho minha OAB em dia, sem problema nenhum. Atuo como advogado. Agora aposentado já como professor, né? Aposentado como professor, cumpri aí 39 anos de contribuição. E possibilitou isso que eu me aposentasse. Mas a atividade de advogado, ela está muito vinculada a uma coisa que eu penso, assim, desde o início, quando entrei para a política, né, de não viver da política, de não ser um político profissional. Eu acho que, especialmente nas câmaras de vereadores, fosse necessário hoje toda uma revisão da forma como os parlamentos atuam, né? Porque não tem necessidade, na minha lógica, dos vereadores reunir 2, 3 vezes por semana para votar o que se vota de legislação. Se o parlamento reunisse uma semana por mês, tranquilamente cumpriria as tarefas inerentes que são do parlamento, que estão na Constituição. O problema é que os vereadores se profissionalizaram, né? Então, nesse sentido, eu sempre procurei continuar sendo professor, continuar advogando, porque nem sempre eu estava aqui.
Eu fui vereador de 1983 até 1991 e depois fiquei 12 anos fora, sem exercer mandato, só voltei em 2005, né? E estou vereador agora com mais 3 mandatos depois de 2005. Então, se eu não tivesse a minha profissão, o que ia acontecer comigo, né? Então, nesse sentido, é a minha defesa e o Arquivo Histórico João Espadário Adâmia, que faz parte, então, da minha história, desse meu outro lado, que não é da participação política. E isso, gente, é tão verdadeiro que nós conseguimos uma brecha aqui na agenda do Friso, porque ele está, a agenda dele hoje, que nós programamos para gravar, para conversar com ele, estava, na realidade, a agenda do arquivo. Ele está aqui participando como um elemento, não dando só um depoimento. Dando um depoimento, não como um vereador só, mas enfim, né, como uma pessoa que integrou toda a participação e a construção desse bem cultural do município. A história de hoje aqui principalmente, estão me pegando um depoimento meu para falar sobre 2 pessoas maravilhosas, né, que eu tive a felicidade de conhecer, a vereadora Raquel Graciotin e a vereadora Geni Petef, né? Então, fazendo um apanhado histórico da participação dessas mulheres fantásticas, né, na política caxiense, na vida de Caxias. Então, estamos dando um depoimento aqui e vocês me pegaram agora aqui no arquivo, que é o lugar que eu trabalhei durante muito tempo. Tá certo, Friso. Só que o lado B de Eloy Friso não é só isso. Nós falamos agora do Eloy Friso profissional, historiador, advogado, mas ele é muito divertido, muito animado, tem muitos amigos fiéis e a gente foi conferir de perto essa festa, essa confraternização, certo? Dá uma olhada aí, confere, porque esse também é o lado B de Eloy Friso. A gente aproveitou uma deixa na agenda corrida, porque, gente, vocês não têm noção, foi difícil. Foi complicado conseguir uma brecha na agenda de... Eu chamo sempre o nome completo, de Eloy Friso. As pessoas não te chamam muito assim, né, Friso? Não. Todo mundo me conhece por Eloy, né? Por Eloy é engraçado, eu sempre chamo. A imprensa que adota um pouco, de vez em quando bota Édio, né? Então por isso que o pessoal... E na realidade meu nome é Édio. Édio? Eu já falei tudo errado. Eu estou de acordo com a Mas empresa. como nem eu uso, até eu estranho, né? O pessoal todo me chama, desde meus familiares, né? Meus amigos, na política também, eu sempre adotei o segundo nome, né? O Eloy, né? É o Eloy. Então, ficou sempre com esse nome e é assim que eu sou conhecido, né? Mas foi difícil. Olha, eu vou te falar, que difícil conseguir fazer tu parar. Tudo bem, a gente já conheceu, já mostramos ali, enfim, a tua essência, da onde começou a questão historiador, o advogado. Agora a gente conseguiu esse momento de fazer, mas é corrido mesmo o teu dia a dia, porque tu consegue fazer tudo isso. Dedicação ao trabalho, ao lado profissional, que é, sim, não só o vereador, e sim o profissional, Eloy Friso. A família tá aqui, a Ola, eu não vou conversar com ela não quer muito papo, mas ela está sempre, é muito importante a presença dela aqui ao lado, porque é uma mulher que sempre esteve ao teu lado o tempo inteiro. Aquele estilo, ela não precisa falar, só a fisionomia dela já mostra que é aquele estilo de mulher guerreira que está ao lado, não precisa muito papo. Ao lado tem toda uma história, né? Uma parceira, né? de muitos anos, né? Constituímos família, temos um filho maravilhoso, uma norinha, coisa mais querida, né? Então, isso é um pouco do nosso, como é que vocês estão chamando, né? O lado B, né? Daquele que a gente não participa da política, né? Essa reunião que a gente faz aqui praticamente uma vez por semana, né? Que é um grupo de amigos que vai se reunindo, uns entram, outros saem, e a gente continua, né? Nesse grupo de amigos, e do ponto de vista mais de desestressar também da atividade da semana. A atividade política ela é muito estressante. Ela é muito estressante, ela é complexa, e eu sempre fiz questão de separar a minha vida pessoal, a minha vida profissional da atividade política, né? Eu sempre fiz questão de dizer que eu nunca fui um político profissional.
eu sempre priorizei não só a minha família. Quando eu falo da minha família, eu falo não só da Aulades, não falo só do meu filho, eu falo das pessoas que me cercam, meus irmãos, minha mãe, que eu perdi recentemente, né? Meu pai, a nossa turma do bairro Cruzeiro, né? O meu vínculo pessoal com o bairro Cruzeiro. Então é isso. Aqui o pessoal vem aqui, descontrai, e a gente procura sempre fazer no sábado, que daí no domingo todo mundo fica liberado, né? Então virou já quase que uma rotina o pessoal se encontrar no sábado, vem aí, faz um carreteiro aqui no galpão do Ângelo, né? E hoje ele é o maître, né? Ele está comandando ali as panelas, né? Ângelo, o nosso, dá um oi aí. Nosso campeão ali. Daqui a pouquinho tá pronto já. São aqueles amigos da infância, da juventude, né? Que a gente vive se encontrando para lá e para cá. Outros que a gente foi adquirindo, né? Nas atividades, na própria política, né? Conhecendo pessoas. Mas eu sou uma pessoa que eu prezo muito a lealdade, né? A pessoa tem que ser leal, né? E eu sou do tipo que aceito a pessoa com as qualidades e com os defeitos. Às vezes os defeitos complicam, né, a relação. Sim. Mas eu acho que o bom da nossa interação é que todo mundo aqui conhece as suas qualidades e conhece seus defeitos. Então, ninguém é perfeito, né? Eu mesmo, né, tenho lá meus lados C, D, né, que vai em frente, né? Então, pessoal, a gente convive nesse aspecto. Então, são amigas também, né? De longa data, né? Outras que a gente vai incorporando na medida que vão trazendo pessoas, né? E eu acho que essa questão a fundamental é essa relação sincera, né? Não interesseira, né? Quando eu falei aqui que quando a gente se reúne aqui e faz um carreteiro e a gente racha, é para deixar bem claro, né? Que não é aquela coisa do apadrinhamento, né? Porque a gente se encontra para exatamente confraternizar. Mas isso é muito comum, jogar né? a conversa fora. Nas rodas de amizade se fazer isso, né? A questão da divisão de... Mas na relação com o político não é. Por isso que eu quero fazer essa diferença, né? Mas porque isso é muitas importante tu vezes destacar. O povo, o eleitor, ele tem uma relação com o político de levar alguma coisa em troca sempre, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente tem ainda isso, essa cultura que a gente tem que combater, né? Tem que combater porque eu sempre fiz da política, eu lá na Câmara, eu gosto de dizer essa expressão, que eu não sou vereador despachante, nunca fui vereador despachante. Eu sou um político que vou lá discutir os temas da cidade, as leis da cidade, né? As regras que regem a cidade, o planejamento da cidade. É muito importante essas duas colocações, assim, porque tu estás falando um assunto muito importante e é muito... Outra coisa que é muito importante, que essa participação dela, ela sentou aqui novamente, porque eu sei que ela também acredita muito nessa questão da democracia e desses princípios, que vocês têm os mesmos, né? Mas tu não é totalmente esse cara sério assim, não, né? Hein? Tu não é só esse cara sério que tá falando todo sério até agora. Porque no início eu mostrei essa coisa da história, porque tu tens muita história para contar, Fício. Tu és a verdadeira história. A tua história se mistura com a história de Caxias, com a história do Legislativo. Eu quero que tu conte um pouquinho dessa história. Vamos contar um pouquinho de algumas histórias engraçadas, alguma coisa que as pessoas não conheçam. Me conta. Bom, eu e a Aula nos conhecemos na luta política, né? A Aulades foi presidente de sindicato, então essa relação a gente já tinha de muito tempo. Então isso facilita muito a nossa relação pessoal, né? Porque a gente convive os mesmos problemas, né? A gente discute as mesmas coisas e ela tem uma opinião muito forte também, né? Bem posicionada politicamente. Te desafia às vezes? Não só desafia, mas inclusive eu diria que muitas vezes me ganha no argumento, né? Sem dúvida nenhuma me ganha no argumento. Mas a minha história é uma história comum de todo caxiense que veio para cá e adotou Caxias, né? Os meus familiares são todos de Santa Lúcia do Piauí, aqui do distrito de Santa Lúcia. Mas eu quis o destino que eu nascesse em Canela, num local chamado Vila Brizola. Vila Brizola.
Lá na Vila Brizola, o meu avô tinha uma olaria, né? E o meu pai, quando casou com minha mãe, que também é de Santa Lúcia, lá de São Maximiliano, né? O pai era da vila, eles foram trabalhar nessa olaria em Canela, né? Então, eu vivia em Canela até os 6 anos de idade. Aí, quando o meu avô morreu, o pai voltou para Caxias e nós fomos morar lá no bairro Cruzeiro. Então, eu morei no bairro Cruzeiro durante mais de 40 anos. Então, todos os meus vínculos pessoais, de amizade e tal, são lá do bairro Cruzeiro, né? E lá eu comecei a minha militância no grupo de jovens da igreja. Da igreja lá do Cruzeiro Da igreja mesmo. do bairro Cruzeiro, Sagrado Coração de Jesus lá. Com o padre Raul Acorce, saudade, uma pessoa fantástica, né? Que naquele momento, em pleno regime militar, né? Existia toda uma ebulição, né? Principalmente da Igreja Católica, do ponto de vista de discutir a questão da conquista da democracia, né? Se lutava por direito de expressão, liberdades políticas, né? Então, essas questões é que eu me formei lá no grupo de jovens. Comecei a participar de encontros latino-americanos, encontros de juventude. E aí, quando entrei na faculdade, quando eu vi, eu estava metido no movimento estudantil. Entrou em história, né? Essa é a minha história. Comecei lá no movimento estudantil. E aí, logo em seguida da minha participação no movimento estudantil, virei candidato a vereador em 1982. Foi através do movimento estudantil. Nós tínhamos também um trabalho muito forte no bairro Cruzeiro, vinculado à Associação dos Moradores, né, e à União das Associações de Bairro. Então, juntou um pouco ali do nosso trabalho na associação e um pouco da minha história no movimento estudantil. E eu acabei virando o terceiro vereador mais votado, em 1982. Quantos anos tu tinha na época? Eu tinha 24 anos. Nossa, super 24 jovem. anos, né? E assumi, então, o mandato na Câmara. Já conhecia, ou ainda não? Não, já conhecia, sim, já conhecia. Na época, já conhecia, ela já militava no movimento sindical. Virei vereador, né, e estou aí até hoje, né? 6 mandatos. Já concorri a prefeito em 1992 e aí fiquei 12 anos fora da política, né? 12 anos sem mandato, né? Voltei lá em 2004, né? Me elegi a partir de 2005, voltei para a Câmara e estou até agora, né? Tive a oportunidade de ocupar alguns cargos, então um pouco da minha história é isso, né? E o teu filho, ele já está formado? Como é que é? Teu filho tem quantos anos? O meu PA tem 29 anos, já está formado, é advogado como eu, né? Eu tenho a formação em História, né? Sou pós-graduado em História, já lecionei em 2 escolas, lecionei. Até quero falar um fato aqui, ó. Minha mãe, professor do município, gente, foi colega da minha mãe, ó, servidor público municipal. Viu? É importante, muitas pessoas não sabem isso. Lecionei lá no Colégio Marcial Pisoni, que é ali do lado do bairro Cruzeiro, na Vila Leão. E lecionei um tempo também no Papa João 23, lá no bairro Salgado Filho, né? E também durante esses anos todos, como tinha as 2 atividades, professor e advogado, sempre fui tocando meus casos. Trabalhei muito tempo como advogado trabalhista, né? Vinculado a sindicatos, defendendo trabalhadores, né? Então, essa é um pouco da minha história, que se confunde um pouco com a política também. E os amigos, eu sei que tu gosta de cantar, né? Tá aí o D'Ambrosio, né? Tá com violão aí. Eu sei. Espera que a gente vai... engana um pouco. Agora, eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, que tu tens um laço muito forte com a família, né? Com os teus irmãos, vocês são aquela... É uma família unida, é uma família presente, e teve agora uma lamentável perda recente, né? Sem dúvida. Que foi da Dona Virgínia. Como é que é essa A gente era muito ligado, né? A gente tinha uma relação umbilical, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, né? Há 15 anos atrás a gente perdeu o pai e agora mais recente a mãe, né? Mais recentemente, perdão, a mãe, né? E a mãe era tipo o esteio, né? Era a nossa rainha, que nem a gente falava, né? Ela nos acompanhou durante muitos anos, porque ela morreu agora com 86 anos, né? 86. Ela passou um período muito difícil de hospitalização, então isso aí uniu mais ainda a família, né?
Nós somos 7 irmãos, são 4 homens e 3 mulheres. Eu tenho um irmão que mora no Rio de Janeiro, o outro mora em São Paulo, né? E o restante, os outros 5, as 3 gurias e eu e o Gelson, moramos aqui em Caxias já há bastante tempo. Eu também passei um período fora, morei 2 anos em Canoas, né? Tive essa experiência. O Gelson e uma das gurias também moraram no Rio de Janeiro com meu irmão. Então a gente se relaciona aí. Mas foi uma experiência porque a nossa família lá no bairro Cruzeiro foi uma das primeiras que foi morar lá, né? Então ela é uma referência lá, né? Meu pai era uma referência no bairro Cruzeiro. Ele era o seu Frisso, eu era o filho do Frisso. Eu sempre fui o filho do Frisso, nunca fui o Frisso, né? O Frisso mesmo era o meu pai. E a dona Virgília era a que comandava lá. Então, essa ligação a gente tem, né? Esse vínculo com o bairro Cruzeiro é muito importante para mim, pessoalmente, né? Ali que estão na realidade, minhas raízes. Eu nasci lá na Vila Brizola, em Canela, né? Quero muito bem Canela, adoro Canela. Já fui diversas vezes para lá, até para tentar lembrar um pouco do meu passado na olaria, como é que era, mas essas memórias ainda não voltaram. Talvez quando eu tiver um pouco de Alzheimer, né? Que a gente lembra só do passado, quem sabe, né, Colares? A gente começa a lembrar das coisas da juventude, né? Que a gente esqueceu, né? Mas a minha relação, sem dúvida nenhuma, é de amizades construídas, na sua maior parte foram no bairro Cruzeiro. E a dona Virgília está aí. O que ela deixou, o legado dela é o legado que tu quer deixar para o teu filho, que é o que tu quer deixar para a tua esposa, é o que tu quer deixar para os teus amigos. O Jader, que é meu filho, né, é formado em Direito também, né, advogado como eu. A minha nora, a Renata, também é formada em Direito. Então constituímos aí uma banca de advogados, né? A Olares trabalha como corretora agora, como corretora de imóveis, né? Então estamos ali meio juntos, ali tocando a nossa vida, né? Mas está bem encaminhado, meu filho é um belo, uma criaturinha de Deus, né? Então a vida segue e a gente sempre guarda essa relação que a gente aprendeu na família, né? Na relação familiar, esse respeito entre os irmãos. Eu não deixo de ser, e tem que reconhecer isso, às vezes eu sou um pouco uma referência da família, até pelos cargos que ocupei, pela relação que tem com meus irmãos e tal. Mas todo mundo lá convive bem, vamos tocar na vida. Sempre se reunimos lá, fazer um churrasquinho lá no que a gente chama a casa da mãe, né? Na casa da mãe. E quando dá, estamos lá juntos. E vai ficar a casa da mãe. É a casa da mãe. Tá, eu quero saber uma coisa, Ângelo. Esse é o carreteiro típico, Rogério? Não? Essa é a versão minha. Como é que é a versão tua? É com... Carne, arroz, brócolis e batatinha. E cebola. Tá bonito. Depois vocês me dão a aval. Eu adoro fazer aquelas caras, sabe? Ana Maria Braga, assim, adoro fazer. Pega a colher. Esse é Eloy Frisso. É essa pessoa que de repente vocês não estão muito acostumados a visualizar, estão acostumados mais a visualizar aquela pessoa mais com posições fortes, sim, que também é um lado Eloy Frisso, mas também é o amigo, o pai, o companheiro de vida. E é isso que a gente tentou mostrar para vocês. Obrigada, Frisso. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Obrigado por essa possibilidade de compartilhar um pouco desse meu lado B, né? Isso que vocês chamam, meu lado B, com todos vocês, né? Muito do nome. Mas o pior é que é bem isso, sabe? A nossa ideia é, digamos que, humanizar um pouquinho, sabe? Vocês. É que nem tu disseste ali. Nós vivemos um momento da criminalização da política, lamentavelmente, né? Por conta de tudo que acontece em Brasília, né? Mas eu tenho muito orgulho de ter feito política em Caxias, porque em Caxias é diferente.
Aqui o povo marca de cima, acompanha. Eu não conheço político ladrão em Caxias, tá? Político que tenha malversado o recurso. Nós tivemos a felicidade de ter bons prefeitos, pelo menos até agora, né? Bons prefeitos que deram grandes contribuições para a cidade. Os vereadores com quem eu convivi, pessoas maravilhosas, Geni Petef, Raquel Graciotin, Pipe Vargas, pessoas assim que são referências na cidade, né? Então, eu posso dizer para vocês que é o meu último mandato que estou concorrendo a vereador. Estou anunciando para vocês aqui, não tenho intenção de concorrer mais, mas tenho muito orgulho do que fiz e do que construí e do que eu consegui manter. Porque a gente tem que separar um pouco a questão da política da nossa vida pessoal. A nossa vida pessoal é nossa, né? Cada um constrói a sua vida pessoal. E muitas vezes a gente tem que respeitar isso, a intimidade das pessoas, né? Às vezes na política não se respeita a intimidade das pessoas, das famílias, né? Se acusa de forma inapropriada, se joga ao léu, né? Imagens de pessoas. Então, nesse sentido, tenho muito cuidado com isso, né? Tenho muito cuidado. Aprendi muito com todas essas pessoas maravilhosas, algumas que eu citei, né? E a gente vai melhorando, vai melhorando. Eu já fui mais esquentadinho, né? Já fui bem mais esquentadinho, principalmente na minha juventude, né? Mas lá atrás a gente sempre dizia uma regra, né? Que na juventude a gente é meio tudo incendiário, né? Quando tu vira velho, tu vira bombeiro, né? Eu estou na minha fase de bombeiro agora. Obrigado. Lição de vida, uma lição de vida que fica para todos vocês. Aí, muito obrigada novamente. E assim nós encerramos o Lado B de hoje. Nós voltamos com uma nova história de vida, com um novo momento. E vocês podem notar que cada história, a gente conta também um pedacinho da história de Caxias do Sul. Cada uma dessas pessoas ajudam a construir um pedacinho de Caxias do Sul. E é nessa construção que nós vamos mostrando o município. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Obrigada. Vamos lá, apresentação especial então para a TV Câmara no nosso programa Lado B. Me permita fazer a apresentação? Uma das que nós mais cantamos, né? Sempre cantamos. O pior é quando depois de uma cerveja, aí fica complicado. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Pras bandas de Ouro Fino, levando o gado selvagem. Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando-me boa viagem. A cruzinha do estradão do pensamento não sai, e eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, que eu precise ir atrás. Neste pedaço de chão berrante eu não toco mais. A gente cortou um versinho, mas vamos em frente.